Antes de começar, inscreva-se em nosso canal Sali. No noticiário de hoje ao meio-dia, foi revelada uma esperada novidade. O tão aguardado pagamento do 14º salário para aposentados do INSS foi oficialmente confirmado. Esta medida beneficiará muitos aposentados que já estão celebrando. O INSS planeja disponibilizar até R$ 5.600 diretamente na conta da Caixa Econômica Federal para aqueles com mais de 60 anos. Fique atento às datas oficiais de pagamento, que serão anunciadas em breve no vídeo de hoje, conforme informações do respeitado jornal Terra. Recentemente, a Câmara dos Deputados e o governo liderado por Lula fizeram um anúncio aguardado com grande expectativa: a confirmação do pagamento do 14º salário para os beneficiários do INSS com 60 anos ou mais. Esta medida, celebrada especialmente pelos aposentados e pensionistas, representa um apoio significativo em tempos desafiadores. Além disso, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, está planejando antecipar os pagamentos para alguns beneficiários, uma iniciativa que visa proporcionar alívio financeiro mais cedo. É importante esclarecer que essas antecipações abrangem os pagamentos programados para junho e julho, uma decisão recentemente definida para beneficiar aqueles que dependem desses recursos essenciais. O projeto de lei que propõe a criação do 14º salário para aposentados tem sido um tema de debate e análise desde 2020. Inicialmente, essa proposta surgiu como uma medida para fornecer um alívio financeiro adicional aos aposentados, especialmente em um contexto de dificuldades econômicas exacerbadas pela pandemia de Covid-19. A ideia é que esse benefício extra possa ajudar a cobrir despesas adicionais e proporcionar maior segurança financeira a essa parcela da população, que muitas vezes depende exclusivamente de sua aposentadoria para sobreviver. Desde a sua introdução, o projeto passou por várias etapas e discussões no Congresso Nacional. Ele foi recebido com interesse por parte dos parlamentares e da sociedade civil, sendo visto como uma forma de justiça social para aqueles que contribuíram durante toda a vida ativa e agora enfrentam desafios financeiros na aposentadoria. No entanto, apesar do apoio significativo, a tramitação de um projeto de lei no Brasil envolve um processo complexo e muitas vezes demorado. Uma das etapas cruciais para o avanço do projeto é a sua análise pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ. Essa comissão tem um papel fundamental no processo legislativo, pois é responsável por avaliar a constitucionalidade, a legalidade e a juridicidade das propostas. Sem a aprovação da CCJ, um projeto de lei não pode seguir adiante. A análise da CCJ assegura que a proposta está em conformidade com a Constituição Federal e que não viola nenhum princípio legal ou jurídico estabelecido. Até o momento, o projeto do 14º salário tem recebido pareceres favoráveis em algumas comissões preliminares, o que indica um reconhecimento da sua importância e viabilidade. No entanto, a aprovação na CCJ é um passo indispensável, e até que isso aconteça, o projeto não poderá avançar para as próximas etapas do processo legislativo. Se aprovado pela CCJ, o projeto seguirá para outras comissões pertinentes, onde será novamente analisado sob diferentes perspectivas, como seu impacto econômico e social. Posteriormente, o projeto precisa ser votado no plenário da Câmara dos Deputados e, se aprovado, segue para o Senado Federal,
onde passará por um processo semelhante de análise e votação. Somente após a aprovação em ambas as casas do Congresso e a sanção presidencial, o projeto poderá se tornar lei. A implementação do 14º salário para aposentados representaria um marco significativo na política social brasileira, proporcionando um apoio financeiro adicional aos aposentados e reconhecendo a contribuição vital que essas pessoas deram ao longo de suas vidas de trabalho. No entanto, até que todas essas etapas sejam concluídas, os aposentados e aqueles que defendem a proposta continuam aguardando com expectativa os próximos desenvolvimentos no processo legislativo. O deputado Pompeu de Matos tem sido um defensor incansável do benefício do 14º salário para aposentados, continuando a pressionar vigorosamente pelo avanço do projeto no Congresso. Ele acredita firmemente que esse pagamento extra é não apenas uma questão de justiça social, mas também uma necessidade urgente para muitos aposentados que enfrentam dificuldades financeiras significativas. Desde o início da tramitação do projeto, Pompeu de Matos tem utilizado diversos canais e estratégias para sensibilizar seus colegas parlamentares, bem como a opinião pública sobre a importância dessa medida. Em diversos discursos e entrevistas, o deputado destacou como o 14º salário poderia fornecer um alívio crucial para aposentados, especialmente aqueles que dependem exclusivamente de sua aposentadoria para cobrir despesas básicas, como alimentação, medicamentos e outras necessidades essenciais. Ele argumenta que após anos de contribuições para a Previdência Social, os aposentados merecem esse reconhecimento adicional. Por outro lado, a proposta enfrenta uma resistência considerável do lado do governo, principalmente do ministro da Previdência Social. O ministro tem expressado repetidamente suas preocupações com os custos associados à implementação do 14º salário. Em várias declarações públicas, ele enfatizou que, embora o benefício tenha um apelo social evidente, é necessário considerar o impacto fiscal e a sustentabilidade financeira do sistema previdenciário. O ministro da Previdência Social alertou que a concessão do 14º salário poderia representar um gasto significativo para os cofres públicos, especialmente em um momento em que o país enfrenta desafios econômicos e busca equilibrar suas contas. Ele argumenta que antes de aprovar tal medida, é fundamental realizar uma análise detalhada dos custos envolvidos e avaliar como esse gasto adicional poderia ser financiado sem comprometer outros setores essenciais. Essa divergência de opiniões entre o deputado Pompeu de Matos e o ministro da Previdência Social reflete a complexidade do debate em torno do 14º salário para aposentados. De um lado, há um forte apelo emocional e social, impulsionado pela necessidade de apoiar uma parcela vulnerável da população. De outro, existem preocupações legítimas sobre a viabilidade econômica e a sustentabilidade fiscal de longo prazo. Enquanto o deputado continua sua campanha para obter apoio para a medida, organizando reuniões, palestras e mobilizando a sociedade civil, o ministro trabalha para garantir que qualquer decisão tomada esteja alinhada com a realidade fiscal do país. Esse equilíbrio entre justiça social e responsabilidade fiscal será crucial para o destino do projeto. O debate continua intenso, com ambos os lados apresentando argumentos convincentes. A trajetória do 14º salário para aposentados ainda é incerta, dependendo de como essas questões serão resolvidas nos próximos meses.
A pressão política e o diálogo contínuo serão fundamentais para determinar se o benefício se tornará uma realidade para milhões de aposentados brasileiros. A expectativa em torno da aprovação do 14º salário para aposentados é palpável, com muitos aguardando ansiosamente por uma decisão positiva. A proposta, que visa proporcionar um alívio financeiro adicional aos aposentados, especialmente em tempos de dificuldade econômica, tem sido amplamente debatida e defendida por seus apoiadores. No entanto, apesar do apoio significativo, a aprovação final do projeto ainda permanece incerta. A principal incerteza reside na complexidade do processo legislativo e nas diversas etapas que o projeto precisa atravessar antes de se tornar lei. Embora tenha havido avanços e pareceres favoráveis em algumas comissões, a aprovação final depende de um consenso mais amplo entre os parlamentares e de uma análise cuidadosa das implicações econômicas da medida. Dentro desse contexto, surge a pergunta inevitável: será que o governo Lula aprovará o 14º salário para 2024? O presidente Lula, conhecido por suas políticas voltadas para a inclusão social e o apoio aos mais vulneráveis, pode ver a medida como um complemento significativo às suas iniciativas para melhorar a qualidade de vida dos aposentados. Durante seus mandatos anteriores, Lula implementou diversas políticas de fortalecimento da rede de proteção social, o que sugere uma afinidade com a proposta do 14º salário. Por outro lado, o governo enfrenta desafios econômicos consideráveis. A recuperação da economia pós-pandemia, a necessidade de equilibrar o orçamento e outras prioridades fiscais podem influenciar a decisão do governo sobre a viabilidade do 14º salário. O ministro da Previdência Social já expressou preocupações com os custos associados a essa medida, enfatizando a importância de garantir a sustentabilidade fiscal a longo prazo. Para que o projeto seja aprovado, será necessário um equilíbrio delicado entre os interesses sociais e as realidades econômicas. O governo Lula precisará avaliar cuidadosamente o impacto financeiro do 14º salário, considerando tanto os benefícios sociais quanto os desafios fiscais. Além disso, será fundamental mobilizar apoio no Congresso, onde o projeto precisa ser debatido e votado. A posição do governo Lula sobre o 14º salário também pode ser influenciada pela pressão política e pela mobilização da sociedade civil. O deputado Pompeu de Matos e outros defensores da medida continuam a trabalhar incansavelmente para sensibilizar os parlamentares e a opinião pública sobre a importância do benefício. Essa pressão pode desempenhar um papel crucial na decisão final. Em resumo, embora a expectativa seja alta, a aprovação do 14º salário para 2024 ainda é incerta. A decisão final dependerá de uma série de fatores, incluindo a análise econômica detalhada, a viabilidade fiscal e a mobilização política. O governo Lula enfrentará o desafio de equilibrar essas considerações para determinar se o 14º salário se tornará uma realidade para os aposentados brasileiros no próximo ano. Deixe sua opinião nos comentários e acompanhe mais atualizações sobre este tema crucial para aposentados e pensionistas. Sua participação é fundamental para mantermos o debate vivo e para entender melhor as diversas perspectivas sobre a implementação do 14º salário. À medida que o processo legislativo avança, continuaremos a fornecer informações detalhadas e atualizadas.
destacando os principais desenvolvimentos e as implicações dessa proposta. Este é um momento decisivo, e a voz de cada cidadão pode influenciar o rumo das discussões. Compartilhe suas experiências, preocupações e expectativas sobre o 14º salário. O engajamento da sociedade civil pode ser um fator determinante na aprovação desta medida, trazendo benefícios significativos para milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. Além de deixar sua opinião, convidamos você a acompanhar nossas atualizações regulares. Estaremos monitorando de perto cada etapa do processo legislativo, desde as discussões nas comissões até as votações no plenário e as decisões do governo. Nosso objetivo é manter você informado com análises aprofundadas, entrevistas com especialistas e declarações de autoridades envolvidas no debate. Ao participar ativamente dessa discussão, você estará contribuindo para um diálogo mais rico e informado. Este é um tema de grande relevância social e econômica, que afeta diretamente a vida de muitos brasileiros que dedicaram anos de trabalho e agora enfrentam desafios na aposentadoria. Sua opinião importa e pode ajudar a moldar as políticas públicas que visam melhorar a qualidade de vida dessa parcela da população. Portanto, não deixe de expressar suas opiniões e preocupações. Junte-se a nós nessa jornada para acompanhar todos os desdobramentos e para continuar pressionando por uma solução justa e viável. Acompanhe nossas postagens, participe das discussões e mantenha-se informado sobre cada passo desse importante processo legislativo. Juntos, podemos fazer a diferença e lutar por um futuro mais digno para os aposentados e pensionistas do Brasil. Trabalhamos muito por vocês, queridos idosos. Então se inscrevam em nosso canal Sali e compartilhem esse vídeo com seu grupo de WhatsApp e com amigos e familiares que precisam dessa importante notícia previdenciária. E também curta o vídeo e conte-nos nos comentários de onde você está assistindo. Obrigado por procurar.